que não se tornou fornecedor da Petrobras que tivesse se tornado fornecedor da Petrobras. No caso da física é mais fácil fazer isso, porque o pessoal consegue simular isso nos computadores, essa coisa existem simulações que você consegue. No caso da biologia você consegue pegar, ou de fármacos, por exemplo, você pega 2 ratinhos que nasceram da mesma mãe, do mesmo pai, um dá placebo, outro você dá princípio ativo e vê o que acontece com isso. No caso de economia é um pouco mais difícil, mas os economistas procuraram, do ponto de vista de modelagem, tentaram contornar esse problema. Então, como é que é feito esse exercício? Na verdade, você pega uma empresa que se tornou fornecedora da Petrobras e coloca do ladinho dela uma empresa muito parecida, no mesmo setor, no mesmo nível da federação, não sei o que não se tornou, e daí eu vejo o que acontece com essas empresas ao longo do tempo. Quando nós fizemos isso, nós identificamos o seguinte. No período de 99 a 2001, 6% as fornecedoras da Petrobras aumentou em 6% a contratação de pesquisadores, engenheiros e profissionais científicos. E os não fornecedores reduziu 3% no mesmo período. Isso comparando empresas similares, tá? Nós não estamos comparando uma empresa com outra coisa, nós estamos comparando empresas similares. A mesma forma, em 2003 e 2005, enquanto as fornecedoras da Petrobras aumentaram 13% a contratação desses profissionais, as não fornecedoras 6%. Então isso dá uma ideia do impacto do que é você ser fornecedor da Petrobras. Da mesma forma, a gente mediu o seguinte, olha, interessa saber o tamanho do contrato? Sim, quanto maior é o contrato em relação ao pessoal ocupado da empresa, mais você teria um impacto positivo. Nós identificamos que os fornecedores de menor intensidade de contrato, o impacto ele é menor dos de maior intensidade de contrato, 15 contra 64. Identificamos também que o crescimento dos fornecedores em relação ao seu setor é 6%, 6,8% no primeiro ano, 11,1% no segundo, 21% no terceiro ano. E também o salário médio dos trabalhadores. Salário é uma proxy para a produtividade, né? Você só paga mais salário se você é mais produtivo. Então essa que é uma ideia. Então, os impactos da Petrobras sobre inovação, salário, ele é extremamente positivo quando comparado com os não fornecedores. Da mesma forma nas exportações, nós identificamos lá que as firmas fornecedoras exportam 16% e 18% a mais no primeiro ano e no segundo depois de se tornarem fornecedores da Petrobras, e nós identificamos 1.195 empresas que não eram exportadoras e que passaram a ser depois de assinar o contrato com a Petrobras. E identificamos 509 empresas que eram exportadoras e que deixaram de ser depois de fornecer para a Petrobras, o que significa um saldo líquido de 648 empresas exportadoras a mais, numa base exportadora em torno de 15 mil empresas, isso significa 4,5% a mais na base exportadora brasileira. Então o que nós estamos dizendo é o seguinte, olha, dadas as exigências da Petrobras, numa operação que é altamente intensiva em risco, em desafios, etc. Dadas as exigências que a Petrobras tem com relação aos seus fornecedores, esses fornecedores são impulsionados a desenvolver novas tecnologias, novos produtos, novos processos, você tem um impacto grande. Então o impacto da Petrobras ou da exploração de petróleo numa economia, ele é muito grande, no caso brasileiro também é. Então essa é um pouco a ideia. Isso aqui são os números de são onde que estão os fornecedores nos municípios brasileiros, para você ter uma ideia. Aqui tem de 2000 a 2003 e aqui 2004 a 2007, para mostrar um pouco aqui a interiorização e o aumento no número de municípios fornecedores no período recente. Aqui também tem um pouco a hierarquia das micro-regiões, segundo fornecedores da Petrobras, são 6 hierarquias, são 5 hierarquias de regiões. A principal dela é Rio de Janeiro, a segunda é São Paulo, depois Macaé, depois é um conjunto de outras micro-regiões fornecedoras da Petrobras, e esse daqui é uma quarta hierarquia. Então a hierarquia aqui pela importância dos contratos da Petrobras e dos contratos em relação ao pessoal ocupado nas empresas, para mostrar um pouco para vocês qual é a hierarquia desses fornecedores. Aqui nós temos uma coisa importante, que há uma confusão sempre muito grande, que é importante que a gente relate. Assim. Nós temos uma cultura nesse país de bens. A gente sempre imagina o setor produtivo como uma produção de bens. Tá? Aqui eu trouxe para vocês aqui uma ideia do seguinte, esses daqui são os bens que são comprados pela Petrobras. Se a gente pegar em 2002, equipamentos, linhas flexíveis, válvulas e materiais. São os 4 itens principais. Aqui está o número de fornecedores e assim por diante. Mas se vocês pegarem em 2006... olha o que a Petrobras está comprando. Conservação, partes do sistema, aluguéis e outros serviços. Eu estava citando aqui para o pessoal aqui no intervalo, que um exemplo que o engenheiro da Petrobras me citou muito, assim, ficou muito claro. Assim, ele diz assim, olha, vocês lembram do vazamento da BP? Todo mundo viu nos jornais assim,
aquele óleo vazando lá em alto mar, não sei o quê. O cara diz assim, você lembra quando o cara foi serrar o caninho lá, que travou a serra, todo mundo, Obama ficou preocupado, não conseguiam fechar, não sei o quê. Ele diz assim para mim, se aquele caninho esse aqui do seu lado, você serraria aquele cano, daria algum trabalho, mas você serraria. Ia ter que comprar uma serrinha, ia pedir para o Mário Salerno, que é engenheiro de produção lá, como é que faz para serrar. O Mário Salerno ia indicar, nós vamos comprar uma maquita. Daí o cara, tem um disco diamantado aí e tal, não sei o quê. A gente serraria. Eu e o Mário Salerno serraria mais fácil do que eu ainda, porque ele é engenheiro. Então ele entende do assunto. No entanto, ele diz assim para mim, agora você imagina esse cano, é o mesmo cano. 300 km mar adentro, 3 mil metros de profundidade. Como é que você serra o cano? Então as pessoas têm que imaginar que o problema não é o cano, não é produzir o cano. O problema é quem instala o cano, quem serra o cano, quem cuida do cano, quem mantém o cano, assim por diante. Então, quem entra pelo cano. Porque na verdade o problema todo é assim, se você pegar os contratos da Petrobras e classificar as empresas por bens de capital, você vai ver que 80% a empresa ela produz um bem de capital para a Petrobras. Mas 80% do contrato dela é produção de serviços, não é o bem. Então é aí que está a natureza importante nesse negócio. As pessoas, quando pensam nessas coisas, não imaginam o que é. As pessoas ficam pensando na produção do equipamento. O problema não é o grosso do desafio, não é a produção de equipamento, mas sim a produção de serviços nesses segmentos. Tá? E aí que tem uma coisa de equipamentos e serviços de subsídio que é importante. Esse título desse slide ficou errado, porque na verdade não é equipamentos de subsídio, é equipamentos e serviços de subsídio. Para vocês terem uma ideia, subsídio, então, como o próprio nome já diz, é tudo que fica dentro da lâmina d'água, embaixo no chão do mar. Nós temos lá, essa indústria faturou em torno de 30, 40 bilhões de dólares nesse período. Além de regiões tradicionais, o Brasil aparece como um grande mercado para serviços e equipamentos de subsídio e existem diversas estratégias de empresas no mundo. Tá? Só que, se vocês observarem aqui, as principais empresas são todas empresas de capital multinacional que atuam nesse segmento. Então, para entender a produção de petróleo, você tem que entender o seguinte. Quando eu estava no chão, no onshore, fundamentalmente o desafio tecnológico era das empresas das Petrobras do mundo. Quando ela passou para offshore, em águas rasas, começou a surgir um outro mercado aí de serviços e bens. Quando foi para águas profundas, surgiu um outro grande mercado de fornecimento de bens e serviços para as empresas que extraem petróleo. Ou seja, abriu um mercado que antes não tinha. E esse mercado ele é no mundo comandado por grandes empresas de capital multinacional, norueguesa, americana, francesa, assim por diante. Bom, para vocês terem uma ideia da importância dos equipamentos de subsídio no Brasil, na média, em torno de 20% de toda a demanda mundial dos equipamentos de serviço de subsídio estão no Brasil atualmente. Se você pegar de árvore de Natal molhada, isso é aproximadamente 40% a 50%. Se você pegar tubos flexíveis, é 80% e assim por diante. Então, na média, 20% é no Brasil. Isso é uma estimativa abaixo do que de fato esse é o piso do que de fato é a demanda. Ou seja, nós estamos dizendo o seguinte, olha, há uma escala muito grande das compras da Petrobras, no caso brasileiro, e não há qualquer cenário indicando a possibilidade da emergência de um player natural. Estava falando para a Zil recentemente, as pessoas dizem assim, olha, as pessoas ficam imaginando que existe um empresário schumpeteriano que mete a mão no bolso e que sai pegando seu dinheiro, investindo em ativos arriscados. Até pode existir um ou outro desse jeito, mas ele não existe aqui ou em qualquer outro canto do mundo. Nem existe um norueguês schumpeteriano clássico que meteu a mão no bolso e que saiu investindo no mundo afora. Atrás do norueguês estava lá o Estado mantendo uma estrutura e capaz de ter essa empresa. Eu lembro a vocês que em 2007, o governo norueguês comprou 40% das ações da Aker Solutions para evitar a desnacionalização da Aker. Ou seja, a propriedade do capital é importante e o governo estava lá comprando a empresa, inclusive, isso em 2007, na Noruega. Tá? Então, não estamos falando de nada estranho ao que é atuações dos Estados nesse segmento. Tá? Então, como não existe qualquer cenário, a possibilidade de indicar que aí vai surgir um grande player nacional, se o Estado não chegar e dizer o seguinte, olha, nós vamos ter uma política de médio e longo prazo, seletiva, conforme citei lá atrás, em que a gente vai, na verdade, ingressar nesse segmento, porque as produtividades desse segmento é importante do ponto de vista macroeconômico. Então, esse que é o debate importante nesse caso.
Aqui é um pouco para mostrar para vocês, as empresas estrangeiras de capital, as empresas que estão aqui no Brasil de capital estrangeiro, o valor do contrato médio é 23 vezes maior do que são as empresas brasileiras de capital nacional. Ou seja, na verdade, que a ideia toda diz assim, então a grande